Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um assunto que ainda gera muita discussão, a clonagem. Clonagem sempre foi um assunto muito abordado em filmes e séries de ficção científica, e até mesmo em novelas brasileiras. Mas a ideia de criar um ser vivo exatamente igual ao outro fascina e ao mesmo tempo assusta muita gente. Imagine se pudéssemos clonar um ente querido que faleceu e assim ter mais tempo com essa pessoa. Seria bem legal, né? Porém, como tudo na vida tem consequências e riscos, e clonar não seria diferente. Mas o que é exatamente a clonagem? Segundo o botânico Herbert J. Weber, clonagem é basicamente um conjunto de células, moléculas ou organismos descendentes de uma célula que é geneticamente idêntica à célula original. Ou seja, a partir de um ser vivo você obtém mais cópias dele. E dentro do conceito clonagem temos a clonagem reprodutiva. Um bom exemplo desse tipo de clonagem foi o caso da famosa ovelha Dolly, em 1996, que foi o primeiro clone de um mamífero feito a partir de uma célula animal adulto e que abriu caminho para a possibilidade de clonagem humana. O procedimento realizado pelo biólogo Kate Campbell e William Muth foi o seguinte: os cientistas retiraram uma célula de uma glândula mamária de uma ovelha doadora separando o núcleo, e de outra ovelha retiraram um óvulo. O núcleo do óvulo foi removido e assim colocaram no lugar o núcleo da célula mamária, que continha toda a informação genética da ovelha doadora. E então esse embrião foi introduzido em uma outra ovelha que serviu como uma barriga de aluguel. Assim a ovelhinha que nasceu era geneticamente idêntica à ovelha doadora. Mas até conseguir esse grande feito foram 276 tentativas fracassadas de clonagem. A ovelha Dolly viveu cerca de 7 anos, uma vida bem curta se comparada a uma ovelha normal, que pode viver cerca de 10 a 12 anos. Percebeu-se também que a ovelhinha poderia ter sofrido de envelhecimento precoce, tendo desenvolvido problemas de artrite. Mas estudos recentes tentaram mostrar que, na verdade, o problema da Dolly é bem comum em ovelhas de sua idade. Dolly chegou até mesmo a ter filhotes, mas a taxa de sobrevivência deles era relativamente baixa. A pobrezinha foi abatida em 2003, pois desenvolveu um problema pulmonar sem cura. Ela foi empalhada e hoje está em um museu na Escócia. Na época, tudo isso repercutiu muito, pois a clonagem para muitos era apenas ficção científica, e de repente isso virou uma realidade. O que levantou muitas discussões éticas sobre até onde a ciência poderia chegar com isso. E muitos acabaram se posicionando contra esse experimento, alegando que isso seria uma ameaça contra a dignidade humana e que o ser vivo estava querendo brincar de ser Deus. Até mesmo o Papa se pronunciou e se posicionou contra. Além disso, muitos países e líderes políticos criaram várias medidas que proibiram esse tipo de experimento em seres humanos. Em alguns lugares, até mesmo se proibiu qualquer tipo de pesquisa relacionada à clonagem reprodutiva. Já outras pessoas não enxergavam apenas os pontos negativos da nova biotecnologia. Viam aquilo como um progresso na ciência, que poderia ser útil e abriria novos caminhos e possibilidades para tratamentos de doenças. Mas isso tudo foi ignorado na época, protagonizando a ovelha Dolly como o fruto de uma ciência maluca que produziria clones humanos em breve. E além da clonagem reprodutiva, também temos a clonagem terapêutica, que é uma técnica apoiada pela maioria dos cientistas, sendo bastante promissora e que possibilita o tratamento de muitas doenças. Esse método tem como objetivo formar células saudáveis que possam substituir células ou tecidos doentes. Além disso, os transplantes de células e tecidos têm chances menores de rejeição, pois a célula produzida seria retirada do seu próprio corpo. A metodologia na criação desta célula é bem semelhante à da clonagem reprodutiva. É retirado o núcleo de uma célula somática, ou seja, uma célula completa, podemos dizer assim, do indivíduo que precisa regenerar um tecido doente. Esse núcleo seria inserido em um óvulo sem núcleo e cultivado. Ali formariam as famosas células-troncos, que podem se diferenciar em qualquer outra célula ou tecido. Dizendo assim, parece tudo muito simples, mas não é bem assim. O ponto difícil desse método é conseguir programar essas células-troncos para se diferenciarem em células em que você gostaria. E é claro que também tem muita discussão sobre isso. O que para os cientistas é um aglomerado de células, para muitos aquele óvulo fertilizado é considerado uma vida. Bom, você pode lembrar que no começo do vídeo levantamos uma questão de como seria legal poder criar um clone do seu ente querido para ficar mais tempo com ele, ao seu lado. Na teoria, isso seria bem legal,
Mas na prática tem muitos riscos. Imagine só se o clone nascesse com um defeito, o que seria feito? Simplesmente descartá-lo? E se desse algum problema nas futuras gerações desse clone? Quem ia ser o responsável por isso? E você já parou para pensar também que clonar um familiar ou até mesmo um bichinho de estimação não quer dizer que ele vai ser tão idêntico assim. O que queremos dizer é que o clone, mesmo aparentemente sendo igual, ele terá seus próprios pensamentos e comportamentos. E é claro, livre-arbítrio. Quando paramos para pensar mais a fundo sobre esse assunto, nos deparamos com a complexidade dele e o porquê de tanta discussão. Já com relação à clonagem terapêutica, é preciso levar em consideração também o quanto ela tem sido importante para a obtenção das células-tronco, que cada vez mais vem demonstrando eficácia em muitos tratamentos e salvando vidas de muitas pessoas. É evidente que a ciência vem se renovando a cada dia, com novos métodos e possibilidades de pesquisas. E junto com ela, abre-se cada vez mais debates sociais e éticos, como por exemplo a nova ferramenta de edição genética, a CRISPR-Cas9. Bom galera, é isso!